Olá, olá, minha gente. Vamos falar agora um pouquinho com vocês, né, sobre dois pontos que merecem bastante destaque ali, que é preocupação, principalmente para quem vai realizar algumas provas específicas que cobram os tipos de frase, tá? E os tipos de verbo, porque as pessoas ficam assim muito em dúvida, principalmente quando se fala de verbo defectivo. Então vamos ver alguma coisa, falar alguma coisinha sobre isso daí, que é para poder fechar esse bloco aqui com conteúdo interessante. Então vamos lá, olha só. Primeiro a gente começa falando sobre os tipos de frase, lógico que eu tenho que ficar pequenininho porque eu estou na frente delas, não é? Então vamos ver. Pessoal, olha quais são os tipos de frase que nós temos. Primeiro, frase declarativa, tá? É uma frase que eu faço uma declaração. Quando eu faço uma declaração, importante, ela pode ser afirmativa ou negativa, só que veja que a característica delas é o quê? O ponto, tá? Olha só, são os pontos que nós vemos aqui, ó. Os pontos, ponto final, né? Falei, minha setinha tá horrível, mas é isso daqui, ó. Tá? Então você tem o ponto final. Pode ver que em todas elas acontece a mesma coisa, né? Ó. Nesse caso, porque você faz uma declaração afirmativa, ó, gosto de tomar banho e dormir. É uma declaração, tá? Maria foi à feira comprar pastel. É uma declaração, tá? Eu comprei um carro novo, é uma declaração, declarei. Agora, olha só a mesma frase ser negativa. Não gosto de tomar banho antes de dormir. Maria nunca foi à feira comprar pastel, então não coma pastel, Maria. Tá? E eu jamais comprarei um carro novo. Então vejam, não, nunca, jamais. São negativas. Tá bom? Então, eu posso dizer algo positivamente, afirmativamente ou negativamente. Frases interrogativas são importantes que você entenda o seguinte: eu tenho a intenção de fazer uma pergunta, mas não necessariamente eu tenho ponto de interrogação. Quando eu tenho ponto de interrogação, elas são as diretas, tá? Olha lá, que roupas são essas? Você cobra quanto pelo serviço? Posso pôr a mão? Né? São perguntas. Agora, eu queria saber que roupas são essas. Eu queria saber, não perguntei, mas sugere uma pergunta, tá? Essas são as indiretas, tá? Aqui, ó. Eu queria saber se você cobra, tá? Queria saber quanto você cobra, na verdade, né? Pelo serviço, se você cobra quanto, tá? Pelo serviço. E a última, gostaria de saber se posso pôr a mão. Eu gostaria de saber. A pessoa pode responder ou não, mas vejam, eu não tenho aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó, interrogação, interrogação, interrogação. Tá? Direta com interrogação, indireta quando eu faço uma pergunta, mas eu não tenho a interrogação. Fica atento a isso. Tá? Pessoal, frase imperativa, o próprio nome já diz, é quando você está dando uma ordem. Tá? Tá dando uma ordem. Falou assim, ordem ou pedido. Tá? Aqui, ó, ordem ou pedido. E você pode pedir para que a pessoa faça, é afirmativa, ou não faça, assim como eu tenho, né? Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Ó. Pare com esse barulho. Pare é o verbo. Ajuda. Tá? Ajuda-me aqui, por favor. Fale com a sua mãe. Veja, são os verbos no imperativo que fazem isso. Tá? A grande questão é qual? Que quando eu vou para o negativo, eu tenho não. Tá? Não seja paranoico. Não empurre seu irmão, ou nunca empurre seu irmão. Jamais faça confusão, não faça confusão. Posso dizer nunca. E jamais, no lugar desses elementos, posso. É negação, não importa. Eu estou pedindo para você fazer ou pedindo para você não fazer. As frases exclamativas são aquelas que você expõe o quê?
emoção. Tá? Que dia maravilhoso. Que bom que você chegou. Nossa, que horror. Agora, as frases optativas é quando eu expresso um desejo. Tá? Deus te acompanhe, é o que eu desejo. Bons ventos te levem. Tomara que tudo dê certo. Existe uma expressão vocal, por isso que tem a exclamação, mas ao contrário de ser uma simples emoção, é um desejo que eu estou representando. Tá bom? Então são as optativas. Depois, você tem dois tipos de frase, que é importante entender. Frase nominal e frase verbal. Frase verbal, o que você tem? Ela apresenta verbos. Tá? Ó, o dia amanheceu frio. Tá? Já li o livro todo, você entendeu alguma coisa? Qualquer frase que tem o verbo é chamada de frase verbal. Agora, a frase nominal, ela não apresenta verbo. Ó, atenção, coisa estranha, que lindo. São frases, porque frase é sempre aquilo que começa com letra maiúscula e termina com ponto. Começa com maiúsculo e termina com ponto. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Começou com maiúsculo e terminou com reticência, mas é uma frase, ela tem sentido completo. Frase é toda expressão com sentido completo. Ela pode ter verbo ou não. Com verbo é frase verbal, sem verbo é frase nominal. Essa é a estrutura básica das orações. Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos de verbos que existem, tá? Falou assim, pela classificação inicialmente. Então, primeiro temos verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que cuja conjugação é sempre parecida com a mesma estrutura de radical. Tá? Assim, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu falo, tu falas, ele fala. Se eu pegar, por exemplo, um palito, e disser assim, ó, eu palito, tu palitas, ele palita. Eu caneto, tu canetas, ele caneta. Fala assim, mas você inventou? Eu falei, inventei. Dentro da regularidade, vou conjugar sempre igual. Então, é uma forma de manter o radical. Então, o regular, a gente mantém o radical. Tá bom? A gente mantém o radical. É isso. Qual que é a diferença do regular para o irregular? É que o radical muda. Tá? Por exemplo, o verbo ouvir é eu ouço. Nossa, como é que pode ouvir e ouço e ouve? Estar, eu estou, eles estão. Mas, principalmente, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de, nos irregulares que são interessantes, que é o chamado Mário. Que são o quê? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Aqui, ó. É o comecinho, M-A-R-I-O. Por quê? Porque eles não são. Fala assim, mediar eu medeio. Eu não medio. Ansiar eu não ansio, eu anseio. Remediar eu não remedio, eu remedeio. Incendiar eu não incendio, eu incendeio. Odiar eu não odio, eu odeio. Então, são alguns, só para a gente poder lembrar, que trazem essa mudança significativa. Tá? É a mudança do radical. O anômalo já é aquele que sofre uma mudança profunda na sua raiz. Por exemplo, o verbo ser. Tá? Verbo ir. Eu sou, tu és, ele é. Olha o que acontece. Tá? Eu sou, tu és, ele é. Eu vou, tu vais, ele vai. Quer dizer, só tem o V normal. Então a mudança é muito grande. São anomalias. Muda quase que completamente. Verbos defectivos, e aí a gente tem que ficar atento, tá? São aqueles verbos que não são conjugados em determinadas pessoas ou tempos, como o verbo falir.
Como é que eu falo? Eu falo, eu falho. Então eu não conjugo na primeira estrutura. A gente vai ver ali depois uma tabelinha com os 5 padrões, mais ou menos, de verbo defectivo, já que isso daí é bastante cobrado, para você entender pelo menos o que? Alguns, e a partir desses alguns você transferir para os outros. É uma maneira de você compreender melhor. Tá bom? Os defectivos. Verbo abundante é aquele que tem mais de uma forma de você conjugar, né? Olha só, o que você fez foi aceito, eu tinha aceitado, tá? Você tem uma maneira de flexão dele de mais de uma forma de ser, né? Falou assim, eu haverei de fazer, eu hei de fazer. Não, assim, ó, nós havemos de fazer e nós hemos de fazer, tá? São o quê? Formas abundantes. É quando eu tenho mais de uma maneira de conjugar o meu verbo. Eu tenho aceito, tenho aceitado o convite dos outros. Verbos auxiliares importantes. Verbo auxiliar sempre é o primeiro. Então você vê aqui, ó, você tem assim, ó, estavam estudando, tá vendo aqui, ó? Estavam estudando, sempre o auxiliar é o primeiro. Sempre o principal é o segundo. O auxiliar é o que eu conjugo. O principal é que traz o sentido, tá bom? Verbos impessoais são aqueles verbos que são sempre conjugados na terceira pessoa. E geralmente são aqueles verbos que você, quando os tem, você está naquela estrutura sintática que é a oração sem sujeito. Como, por exemplo, olha só, o verbo fazer indicando tempo decorrido ou clima, tá? O verbo haver, no sentido de ocorrer, acontecer e existir. Então, eles são verbos impessoais, tá? Amanhã haverá aulas, tá? Faz anos que não vejo ninguém. Vejo o verbo, eu não digo fazem anos, eu não digo que amanhã haverão aulas. Amanhã haverá aulas, faz anos, faz 10 anos que não vejo Maria. É assim, tá? Que são os verbos impessoais. E os verbos unipessoais, tá? São aqueles empregados somente na terceira pessoa do singular e do plural devido à significação, tá? Do que eles apresentam. O sujeito também indica a voz de animal, latir, mugir, tá? Consta que tudo é verdade, ninguém consta, tá? Observe que o sujeito é oracional, consta algo que tudo é verdade. Então, eles são geralmente empregados em terceira pessoa, são os unipessoais. Quando eu tenho sujeito oracional, meu verbo não flexiona, tá? Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa. Tá? Então, são esse tipo de verbo. O verbo latir, você não conjuga o verbo latir. Eu lato, tu lates, ele late. Eu mujo, tu muges. Perceba? Né? Então, é o mugido, o mugir. Tá? Se você substantiva ele. Então, são verbos unipessoais. É uma classificação meio maluca. Tá? Aí você tem aqui, ó, particípio regular e particípio irregular. Aceitar, aceitado e aceito, acender, acendido e aceso, para você ter uma ideia melhor dentro dessas estruturas aqui, né? Do que é o particípio no regular, que são os abundantes, tá? Que são os verbos aqui, ó, a forma dos verbos abundantes dentro dessa estrutura, para você dar uma olhada, tá bom? Vamos lá. Pessoal, verbo defectivo, vamos falar sobre ele um pouco, então. Vejam, nós temos alguns casos, como no exemplo do verbo florir, tá? Que é conjugado, olha, ele não é conjugado na primeira pessoa, tá? Do singular do presente indicativo e em nenhuma pessoa do presente subjuntivo. Por exemplo, assim, ó, eu não floro, mas tu flores, ele flore, nós florimos, vós floris, eles florem. Não tem que eu flora, que tu flora, não existe, tá? Então vejam, perceba esse caso como funciona. Paralelo a isso, você tem mais 75 verbos que são assim, ó, tá? Que seguem esse padrão de defectividade, ou seja, são iguais aos anteriores. Eu não bano, eu não barro, eu não bramo, eu não e vai embora, tá? Então essa lista é para você entender, eu não tenho o primeiro, eu não consigo praticar na primeira pessoa, tá?
Banir alguém, falei, eu não bano, mas tu banes, ele bane, nós banimos, tá? Então é para que eu bana, para que tu banas, não tem. Então é a mesma coisa para todos eles. Muitos desses verbos, pode observar, né, gente? Muitos desses verbos, a gente nem sabe o significado deles. Então, é assim, o que você tem que tentar fazer? Será que eu consigo conjugar esse verbo na primeira pessoa? Não. E na segunda e na terceira dá, ótimo, então ele é esse padrão. Tá? Porque pode cair um verbo maluco como esse daqui numa solicitação para que você faça conjugação. E o que você vai fazer? Pegue pelo exemplo. Tá? Pegue pelo exemplo do verbo florir. Aqui, ó, segundo caso. É como o verbo falir. Tá? O que eu digo assim, ó? Eu só tenho a segunda pessoa, a primeira pessoa do plural e segunda do plural. Aqui, ó, eu não posso dizer eu falo, nem eu falho. Tu fales. Tá? Parece que é para falar. Ele fale ou ele fala, não dá. Tá? Eles falham, eles falem, não dá. Então nós falamos, vós falis. E depois, não tem que eu falhe, que tu fales. Percebeu? Nesse caso, olha o que eu não tenho. Eu só tenho duas formas de conjugar. Você tem o quê? Mais 29 verbos que são assim, né? Ok, o autor são 10 flexões que ele vai ter. Tá? Então vejam só. É o verbo adequar. Eu adequo, tu adecas, ele adeca. Não tem atenção para esse. É nós adequamos, vós adequais e eles adequam. Não é para que eu adeque. Acabou, é ali. Essa é a estrutura. Tá? Esses 29 funcionam como como anterior, como esse daqui. Guarda essa ideia. Depois, o terceiro caso, quando ele coloca assim, olha só, do verbo eu não aconteço, tu não acontece, ele acontece. É lógico que a gente usa como figura de linguagem. Tá? Eu aconteci, eu aconteço, que dá o sentido de... eu sou importante, eu ganhei uma importância, mas isso daí é uma metáfora, porque o verbo acontecer, de algo de fato acontecer, não existe essa conjugação. Ele acontece, o evento acontece. Então eu tenho ele. Eles acontecem porque os eventos, agora a pessoa não. Quando eu uso ele e eles, eu estou jogando para uma terceira pessoa que mostra o quê? Um objeto acontecendo, né? E não uma pessoa. Tá bom? Ó, você tem ali, ó, 69 verbos dentro dessa mesma estrutura. Tá? Veja a lista completa. Então lembra aqui, ó, eu não aconteço, eu não bajear, barroar, branquejar. Gente, é aquilo. Você não conjuga verbo nenhum. Por quê? São estruturas verbais que você não pratica, tá? Então, restrurgir, gente, você tem que saber o sentido dele. Surtir, eu não surto, normal de surtir é feito, surtir é de surtar e não de surtir, tá? Então, é entender que são verbos parecidos, mas só que eles vão se misturar, então eles não têm conjugação, tá? Mas aqui, ó, você tem esse padrão. Eu só tenho na terceira pessoa, porque são coisas, entenderam? São coisas que fazem isso daí. É mais que falar, nevoar, eu não nevoo, tu não nevoas, ele nevoa, tá? Por que ele nevoa? Ele nevoa porque, falou assim, o monte nevoou, tá? Os montes nevoaram, as florestas nevoaram, tá? Então eu tenho alguma coisa acontecendo com alguém, não comigo, porque senão vira uma metáfora, foge do padrão. Então, é entender que existem verbos que são relacionados a coisas e que nós, como pessoas, não podemos conjugar. Tá? O quarto caso, vejam só, é o exemplo de garoar. São verbos que expressam condições climáticas mais especificamente, são só na terceira pessoa. Tá? Eles, ao todo são 50 flexões não utilizadas. Olha quanta coisa. Vejam, eu não alvoreço, eu não entardeço, eu não garou, eu não... Falo garoar, garu, eu não relampejo. Entendeu que são coisas que eu não faço? Tá? Então são estruturas que não existem dentro desse contexto. E o último deles, tá? Que é o quinto caso, que é para fechar no caso ali, que é o verbo computar, tá? Não se conjuga nas três primeiras pessoas. E o entrequerer,
que não é conjugado nas formas singulares. Só eles que fazem essa construção de uma maneira geral. Tá certo, minha gente? Então, é isso daí. Bom estudo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.